Hoje, a nossa atualização em neuroanatomia funcional traz a terceira aula com a professora Diana Perse. E a aula será sobre a divisão anatômica e funcional do sistema nervoso. Olá, bem-vindos a mais uma aula da atualização de neuroanatomia funcional promovida pelo Laboratório Gross e transmitida pelo canal TripleN aqui do YouTube. Me chamo Diana Perse e hoje eu vou dar aula sobre divisão anatômica e funcional do sistema nervoso. Vamos lá? Bom, os objetivos da aula de hoje é o seguinte: reconhecer os componentes principais do sistema nervoso, bem como suas respectivas localizações e funções, correlacionar a divisão anatômica com as funções correspondentes dessas regiões e compreender as implicações clínicas das lesões no sistema nervoso. Relembrar é muito importante, né? Então vamos fazer um lembrete aqui, né, das aulas anteriores. Então, como a gente já discutiu em outras aulas, o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. Central, como o próprio nome está dizendo, né, está no centro do corpo, então compreende o encéfalo e a medula espinal. E o sistema nervoso periférico, também como o nome já está dizendo, está na periferia, né? É o que compõe ali as fibras nervosas, os gânglios que vão estar na periferia do corpo. Então, os alunos daqui da atualização de neuroanatomia funcional já sabem que o cérebro não é a única estrutura que está dentro ali da calota craniana. O que está dentro da calota craniana é o encéfalo, que compreende três estruturas: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, o encéfalo é uma das estruturas do sistema nervoso central, junto com a medula espinal. Vamos agora focar mais no encéfalo, lembrando que tudo isso a gente já falou em aulas anteriores. Então, dentro do encéfalo, né, no encéfalo, a gente tem a área chamada de cérebro, que é composta por duas estruturas: telencéfalo e diencéfalo. Além do cérebro, nós temos o cerebelo, que é essa estrutura que está destacada em azul, né, mais na parte posterior do encéfalo. Temos também o mesencéfalo e duas estruturas que estão uma coladinha da outra, né, a ponte e o bulbo, que formam então o tronco encefálico. Além, né, dessa anatomia do encéfalo, a gente também falou em aulas anteriores que o cérebro e a medula espinal ela é composta por duas substâncias: a substância branca e a substância cinzenta. A substância branca é essa parte mais clarinha aí das figuras, né, do córtex sagital, tanto do cérebro quanto da medula espinal, e a substância cinzenta é essa parte um pouco mais escura. A substância cinzenta, o que compõe a substância cinzenta, é um grupo, um aglomerado de corpos celulares de axônios, enquanto que o que compõe a substância branca é uma maior aglomeração, né, um grupo, um aglomerado de axônios, de fibras neuronais mielinizados. E é justamente a presença dessa substância, né, da mielina, que dá essa cara mais esbranquiçada para a substância branca. Tá? Ela é rica em lipídios e aí fica essa cor, né, mais esbranquiçada. A gente está observando aqui, né, no cérebro que a substância cinzenta ela está na parte mais externa do órgão, né, enquanto a substância branca está na parte mais interna. Por que isso acontece? Por que é assim? Bom, a gente viu que as fibras de neurônios, né, as fibras de axônios, elas estão na substância branca. E essas fibras, elas precisam então se dirigir em direção ao tronco encefálico para que ela possa exercer sua ação à distância, para que ela possa ir lá na periferia do corpo. Então, justamente por essa peculiaridade, né, por exercer essa direção, a substância branca ela vai estar mais na parte de dentro, né, da estrutura do órgão. Mas será que na medula espinal acontece o mesmo? Bom, a gente vai descobrir mais pro final da aula, que é quando a gente vai falar de medula espinal, tá ok? Então vamos continuar aqui no cérebro, tá?
Então o cérebro, ele tem essa estrutura, né, composta por vários giros. Os giros são esses dobramentos que a gente está vendo aqui nessa figura real do cérebro, né? Então a gente está vendo vários giros e esses giros, essas estruturas desdobradas, elas formam umas fendas que são chamadas de sulcos. E o cérebro, ele tem uma particularidade muito interessante que a gente não observa em outros órgãos. Por exemplo, se a gente for pensar no pulmão ou no coração, todas as células que formam aquele tecido, ela basicamente tem a mesma função. Então, tanto faz a base do pulmão quanto o topo do pulmão, a função daquelas células é fazer respiração gasosa, troca gasosa. No cérebro já não é assim. O cérebro, cada giro desse, cada parte desse tecido, ele tem uma especialidade, ele vai ter uma função que vai ser muito diferente. Às vezes são estruturas muito próximas, mas que têm funções completamente diferentes. E uma outra coisa interessante também é que essas funções também não são específicas para uma região só. Às vezes várias regiões do cérebro vai ser associada, né, para uma mesma função. Então isso tudo torna o cérebro um órgão, uma estrutura, né, não só o cérebro, mas como o sistema nervoso, uma estrutura muito complexa, né, em termos de entendimento das suas funções. Na nossa aula a gente vai selecionar algumas regiões, né, do sistema nervoso para a gente falar um pouco mais aprofundado. Não dá para falar de todas porque vocês podem observar que são várias estruturas. Então, observando aqui essa estrutura que eu destaquei nessa setinha azul, que é o giro pré-central, essa estrutura é também chamada de córtex motor primário. Só quando a gente lê, né, e escuta esse termo, motor primário, a gente já observa que vai ter alguma relação com uma função motora. E é isso mesmo, né? Então, essa região, ela vai ser responsável por enviar sinais para a musculatura esquelética, coordenando os movimentos necessários para realizar as atividades cotidianas, né? As atividades que requer essa resposta aí voluntária dos músculos esqueléticos. E um outro dado interessante do cérebro é que ele tem dois hemisférios, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o giro todos esses giros, né, que estão no hemisfério direito, estão também no hemisfério esquerdo. Mas eles não estão unidos desde o início, né, desde o topo do cérebro até o final. Não. Eles têm uma fenda e a união desses dois hemisférios se dá aqui nessa estrutura chamada de corpo caloso, tá? Que a gente pode ver aqui no slide. Então, o giro pré-central, córtex motor primário, que está presente no hemisfério direito, também está presente no hemisfério esquerdo. E uma outra coisa muito interessante e relevante da gente comentar é que, por conta desses dois hemisférios, né, direito e esquerdo, nós temos ali inervações, né, feixes, fibras nervosas, e uma coisa interessante é que as fibras nervosas que saem de um hemisfério, ela não necessariamente permanece naquele lado do corpo, tá? Então, digamos, aqui na figura, né? A gente está vendo um feixe, simbolizando aqui um feixe de fibra nervosa do hemisfério direito, mas indo para o hemicorpo esquerdo, para o lado esquerdo do corpo, enquanto que uma fibra do hemisfério esquerdo está indo para o hemicorpo direito, tá? Para o lado direito do corpo. Esse cruzamento das fibras nervosas, né, do trato, o conjunto de fibras nervosas é chamado de trato. Esse cruzamento do trato é chamado de decussação. E isso acontece não em todos os tratos, não em todas as fibras nervosas, mas na grande maioria. Então, como a gente pode observar, aqui no caso clínico que eu coloquei no slide, um paciente, né, teve um AVC no lobo frontal do lado do hemisfério direito,
do cérebro, mas ele vai ter um déficit motor e fraqueza no lado esquerdo, né? No hemicorpo contrário de onde aconteceu a lesão, tá? Isso tudo então se dá por conta desse fenômeno chamado de decussação, que é esse cruzamento das fibras nervosas. Falando então de lobo frontal, vamos falar um pouquinho melhor dele, né? Então, o lobo frontal, como também o nome já está dizendo, ele vai estar na frente, né? É o primeiro, a porção mais anterior aí do cérebro, né? Do encéfalo. Nesse lobo, vão ter várias funções muito importantes, tá? Pro organismo, né? Pro indivíduo. Uma das funções importantes são cognição, comportamento. Então essa parte de cognição, esse lobo frontal está muito envolvido com relação à aprendizagem, à tomada de decisão, tá mais envolvido com a questão de comportamento, a ser racionalizar ali as suas ações, tá? Além disso, né, além dessa função de cognição e comportamento, o lobo frontal também está muito associado com controle motor voluntário, né, aquele controle motor onde você tem noção ali, né, você faz aquele movimento de forma voluntária. Além disso, tem uma área chamada de área de Broca, que eu também destaquei aí na figura, né, tá aí na setinha, que é uma área motora da fala. E aí eu só chamo a atenção para essa área motora da fala, como eu falei anteriormente, essa é uma das regiões da área motora da fala, mas a gente vai ver na aula de hoje que não é só ela. Então tem outra região também que pode acometer, pode comprometer a fala se caso essa região for lesionada, por exemplo. Então isso faz com que a gente perceba que o cérebro ele não tem somente uma região ali específica para aquela função. Bom, a gente viu, né, que o giro pré-central estava, né, ali localizado mais no centro do cérebro. Na parte posterior, né, do giro pré-central, a gente tem o lobo parietal, que está aqui destacado em azul, tá? Nessa outra figura desse cérebro montado, né, pelo computador aí. E a função então do lobo parietal? Processamento sensorial. Então é aqui que nós teremos as sensações somáticas. O que são as sensações somáticas? São aquelas sensações que é dado no corpo todo. Então, dor, a gente sente dor no corpo inteiro, né? Percepção de temperatura, tato leve e também o processamento de propriocepção. O que é propriocepção? É você se reconhecer. Então, quando você vê uma figura, uma foto, e você está nessa foto, você se reconhece naquela foto. Quando você se olha no espelho, você se reconhece no espelho, né? Então, tudo isso está associado, acontece, né, ali na região do lobo parietal. Isso é uma coisa também muito interessante desse lobo parietal, com relação à sensação somática da dor, porque a dor, ela não vai ser sentida pelo órgão. Então, digamos que eu tenha uma lesão na minha mão, né? Essa dor que eu estou sentindo aqui na minha mão, esse estímulo, ele vai ser sentido e processado pelo meu cérebro. Então, por isso que tem pessoas que têm membros amputados, por exemplo, e mesmo assim sentem dor. Então não existe mais aquele membro, não existe mais aquela estrutura, mas a dor, ela existe, porque a gente não sente dor com o órgão, mas sim com a estrutura, né? Com o órgão, mas sim com o cérebro. O giro pós-central, né, que está abaixo aí do giro pré-central, que faz parte do lobo parietal. Então, só para ficar claro, o giro pré-central faz parte do lobo frontal. O giro pós-central faz parte do lobo parietal. Esse giro pós-central, ele é chamado de córtex somestésico primário, né? Então, essa partezinha aí que está destacada no cérebro mais abaixo, né, na parte de baixo aqui do vídeo, tá? E esse termo somestésico tem a relação, né, com essa sensação, com essa função aí sensorial promovida por essa estrutura.
Então, gente, com essa figura a gente consegue perceber o quanto é complexo, né? Cada estruturazinha desses córtex, desses giros. Então a gente está vendo aí em azul, né, o córtex somatosensorial, tá? Onde várias regiões, o que está mostrando essa figura? Várias regiões desse tecido vão ter associações com alguma estrutura lá da periferia. Então, vai ter uma região ali do cérebro que vai estar associado com o paladar, outra região que vai estar associado com a musculatura da face, outra região vai estar associada com as mãos. Mesma coisa, isso voltado, né, para a parte sensorial. Mesma coisa o motor, né? Mas aí no córtex motor. Então vão ter também regiões ali específicas do tecido que vão estar associados, né, com várias estruturas diferentes. Então nós falamos do lobo frontal, lobo parietal. Existe um lobo mais na parte de baixo, na parte inferior aí do cérebro, chamado de lobo occipital, que está aqui destacado em azul nessa figura. Função desse lobo: percepção consciente da visão, né? Então esse lobo está mais relacionado, associado com a parte visual. Então, mais uma vez, a gente não vê com os olhos, apenas com os olhos. Uma lesão nessa área faz com que a gente perca essa habilidade de enxergar, porque o processamento desses estímulos visuais que acontece no cérebro que faz a gente enxergar o que a gente está enxergando, que no caso aqui são os nossos slides. Bom, então, de novo, falamos de lobo frontal, parietal, occipital, faltam mais dois, que é o lobo temporal. Então, o lobo temporal, ele vai estar um pouco mais na frente aí do lobo occipital, e ele é um lobo extremamente importante. Função do lobo temporal: nesse lobo contém centros auditivos que vão ter fibras, né, sensitivas, neurônios ali da cóclea de cada orelha. Então tá muito envolvido com essa relação de audição. Só que não é só isso. Porque nesse lobo, né, no lobo temporal, tem uma estruturazinha na parte mais profunda ali do cérebro, que é chamada de hipocampo. Então vamos imaginar que a gente fez um corte sagital no cérebro, né? E estamos vendo as estruturas internas. Então a gente está vendo aí, destacado nessa setinha azul, o hipocampo. O que o hipocampo, qual é a função, né? O que ele está mais associado? A memória, tá? E principalmente, né, estudos vêm demonstrando que ele está mais associado nessa conversão da memória recente à memória de longo prazo. Então, lesões no hipocampo, elas acometem mais essa memória mais recente, memórias bem mais antigas. Às vezes o indivíduo não se esquece, mas aquela memória mais recente ele acaba perdendo. E uma coisa muito interessante que acabou sendo, anos mais tarde, a gente viu que era uma fake news, né, sobre o hipocampo, na verdade sobre o cérebro em si, que se dizia que a gente nascia com uma quantidade de neurônios, né, a gente formava quando chegava no indivíduo adulto uma quantidade de neurônios e a gente não produzia mais neurônios, né? Muito pelo contrário, eles eram até destruídos. E na verdade isso não é uma verdade, né? Nessa área do hipocampo já se descobriu que ali contém células que conseguem se dividir. Por conta disso, novos neurônios conseguem ser desenvolvidos, tá? Mesmo em adultos mais velhos. Então, indivíduos que estão em constante, que fazem, né, muito uso ali do cérebro, de raciocínio, de memorização, de estudos contínuos, por exemplo, tem essa área muito mais desenvolvida e, consequentemente, produzem mais neurônios mesmo em indivíduos mais velhos, tá? E só uma curiosidade aí, né? Esse termo hipocampo
ele denomina o nome de uma espécie de cavalo marinho. E essa estrutura, então, levou esse nome justamente porque ela tem a forma de um cavalo marinho. Quando ela é extraída do órgão, né, ela é vista única, exclusivamente, ela tem essa forma de cavalo marinho, e aí por isso ela levou esse nome de hipocampo. Essa área verde aí que a gente está vendo nesse corte sagital do cérebro é uma área que é chamada de sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele está presente, vocês estão observando aí, que ele está presente em vários lobos, né? Então não é somente um lobo só. E ele vai controlar os aspectos emocionais do comportamento. Então ele vai controlar reações mais primitivas, mais instintivas, digamos assim. Que reações são essas? Medo, raiva. Então, o medo, por exemplo, ele é uma reação evolutivamente, né, de proteção. Então, os nossos ancestrais, ao sentir medo do leão que estava lá fora da caverna, não saíam, né, mesmo querendo sair, digamos assim. Então, tudo isso está voltado para o sistema límbico. E o sistema límbico também tem uma estrutura que é chamada de amígdala, que eu coloquei aí destacado nessa setinha vermelha. E essa estrutura chamada de amígdala, se ocorre uma lesão, o indivíduo ele perde a capacidade de reconhecer expressões de medo, tá? Tanto em outras pessoas, quanto expressar medo também em situações perigosas. Então, vira uma pessoa, entre aspas, super corajosa, mas na verdade é porque essa estrutura, a lesão, né, feita nessa estrutura, faz com que ele perca essa capacidade, tá? De sentir medo e de reconhecer o medo também em outras pessoas. E uma coisa interessante também que nós precisamos ressaltar é que o sistema límbico, né, as estruturas que formam o sistema límbico, elas estão mais dentro do cérebro, né? São mais ali na parte anterior, na parte de dentro mesmo do encéfalo, né? E o que a gente observa com isso? Como essas estruturas elas estão mais relacionadas com essas reações primitivas, né? Essas estruturas, ao longo da evolução, elas foram então protegidas, né, nessa localização anatômica do órgão, justamente para que elas se mantenham até hoje. Então, por mais que hoje a gente não precise, de forma literal, né, matar um leão quando a gente sai de casa, a gente precisa ter medo, a gente precisa ter essas percepções para proteger a nossa espécie. Enquanto que na parte mais do topo, né, do encéfalo e do cérebro, a gente tem mais reações mais nobres, né, reações menos primitivas, tá? E o último lobo é um lobo que está bem escondidinho, né? Ele precisa, para ser visto, né? Você precisa fazer um corte aí e olhar bem na parte mesmo de dentro do cérebro, que é a ínsula, tá? E aí tá destacado então na setinha em azul. Por conta, né, da localização anatômica escondida desse lobo, ele não era considerado um lobo, tá? Mas depois, né, mais adiante, aí, com os estudos de neuroanatomia, se denominou, então, o quinto lobo do encéfalo, que é o lobo insular. E o que está associado a esse lobo, né? Áreas gustativas primárias, empatia, né? Então, aquela sensação de você se colocar no lugar do outro, sensação de nojo, percepção da própria fisionomia, tá? E observem que a lesão nessa estrutura, né, a lesão na ínsula, ela pode causar comprometimento da fala, que é chamada de disartria, que é quando o indivíduo ele perde a capacidade de falar algumas palavras, né, de articular as palavras por um problema neurológico. Então com isso a gente consegue observar que não é só a área de Broca que tem relação com a área motora da fala. A ínsula, né, uma lesão na ínsula que
anatomicamente uma estrutura que está longe até, né, da área de Broca, lá no lobo frontal, ela também pode causar esse comprometimento na fala. Bom, uma outra estrutura também que a gente precisa comentar, né, que é muito importante, é o tálamo. O tálamo, ele é o centro distribuidor de impulsos sensitivos que chegam ao córtex cerebral. Então, quando eu toco em algo quente ou algo que me espeta, essa sensação, né, os neurônios que vão enviar esse estímulo, essa sensação, vai enviar esse estímulo para o tálamo e aí o tálamo vai distribuir para as regiões específicas, que como a gente falou lá desde o início, não necessariamente uma região só, pode ser até mais de uma, tá? Além do tálamo, nós temos também o hipotálamo. O hipotálamo, na verdade, são vários núcleos, né? Vocês observem aí que são tá vendo várias bolinhas, né? Várias estruturas coloridas. Então, são esses vários núcleos que compõem o hipotálamo. O hipotálamo, ele controla muitas atividades corporais e é um importante regulador da homeostasia. O termo homeostasia significa equilíbrio, né? Então, quando o seu corpo ele está em equilíbrio, né, se diz então que ele está em homeostasia. Então, o que é, né, o que o hipotálamo faz, né, de realidade assim? Ele regula a fome, sede, temperatura corporal, então ele pode aumentar ou diminuir a sua temperatura corporal, ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? O ritmo circadiano é um ritmo biológico. É você entender que à noite você precisa dormir e que de dia você precisa acordar, tá? Então que tem a hora de almoçar, né? Por volta aí de meio-dia. É claro que o ritmo, o ciclo biológico, né? Não é igual para todo mundo, mas tem ali uns períodos, né? Todo mundo dorme no momento que tem que dormir, acorda no momento que tem que acordar, tem fome, né? Ali nos momentos, dadas suas pequenas variações, tá? Isso se chama então ritmo circadiano. Bom, fechamos então o cérebro e aí vamos falar um pouquinho da outra estrutura do encéfalo, né, que é o tronco encefálico. Então ali o tronco encefálico, a gente tem a ponte e o bulbo formando o tronco encefálico e bem acima, né, dessa estrutura a gente tem o mesencéfalo. O que essa estrutura faz, né, qual é a função dela? Regula atividades vitais. Batimento cardíaco, ritmo respiratório, controle de reflexo de vômito, deglutição, espirro, tosse, soluço, tudo isso vai ser controlado, né, por essa região do encéfalo. Então, se a gente tem uma lesão no bulbo, por exemplo, que é uma das estruturas do tronco encefálico, ela pode ser bem grave, especialmente se for no centro respiratório, especialmente se afetar o centro respiratório. Então, quais vão ser os sinais e sintomas de uma lesão, mesmo que seja não fatal, do bulbo, tá? Disfunções dos nervos cranianos no mesmo lado da lesão, paralisia e perda da sensibilidade, mas isso no lado oposto do corpo, por causa daquele processo chamado decussação, irregularidade do ritmo respiratório ou então do ritmo cardíaco, porque é essa área que controla, né, esses ritmos. E para quem gosta de exceder aí no álcool, a intoxicação alcoólica, ela também suprime esse centro do bulbo, né? O centro de ritmicidade do bulbo. E isso pode resultar em morte por parada respiratória, né? Então, pode ser bem grave, né? Esse excesso aí, abuso, né, do álcool. Uma outra estrutura do encéfalo é o cerebelo, que é aquela porção mais final, né, do encéfalo. O cerebelo vai coordenar movimentos especializados, regular a postura e equilíbrio. Então, se a gente tem uma lesão nessa estrutura, o que a gente vai ter, né, como consequência? Incapacidade de coordenar movimentos musculares, que é chamado de ataxia. Então, indivíduos, né, que têm uma lesão no cerebelo, se ele tiver os olhos vendados, por exemplo, ele vai ter dificuldade de coordenar em colocar o dedo, o próprio dedo, na ponta do nariz, por exemplo, que é algo muito simples, né?
Se vocês fizerem esse teste em casa, todo mundo vai conseguir colocar o dedo no nariz. Alteração também do padrão de fala, por causa da falta de coordenação dos músculos da fala. Movimentos anormais da marcha, né? O caminhar, ele fica anormal, fica uma marcha cambaleante. E mais uma vez, pessoas que têm, né, tendência a abusar do álcool, elas mostram sinais de ataxia. Qualquer pessoa embriagada fica com a marcha comprometida, não consegue coordenar movimentos simples, tá? Isso porque o álcool, ele inibe a atividade do cerebelo. Bom, fechamos o encéfalo, tá? Mas precisamos falar um pouco sobre a medula espinal. A medula espinal, então, ela vai estar, né, no centro do corpo, porque faz parte ali do sistema nervoso central, e ela se estende desde o bulbo, tá? Que tá aí nessa setinha azul, que tá abaixo do foramen magno, que é a região ali óssea, né, da calota craniana. Então, abaixo do bulbo até a margem superior da vértebra L2. Mas aí vocês observem nessa figura que as vértebras, elas continuam, né? Então a medula espinal, ela não vai até o final? Sim, não vai até o final, é isso mesmo. Ela só vai até a vértebra, até a parte superior da vértebra L2. E aí o que tem depois dessa vértebra então? A cauda equina, tá? Uma estrutura então chamada de cauda equina. Então agora só dando um zoom, né, até onde vai a nossa medula espinal, vocês observem que tem duas porções da medula que ela é um pouquinho mais grossa, tá? Que tá aí destacada com as setinhas pretas, que é chamada de intumescência. Então na parte mais superior tem a intumescência cervical, perto das vértebras cervicais, e na parte mais posterior, a intumescência lombosacral. O que é essa intumescência? A gente sabe que da medula espinal partem ali vários nervos, várias fibras nervosas, né, vários neurônios. Então, na intumescência cervical, a gente tem os plexos. Então, o que são os plexos, né? Os plexos são essas inervações. Então, na intumescência cervical, a gente tem o plexo cervical, que está aí delimitado pelas setinhas azuis, que vai desde a C1 até a C5, e o plexo braquial, que vai da C5 até a T1. Então, nessa intumescência, né, a gente tem esses plexos. O plexo cervical, ele vai inervar o quê? Pele, músculos da cabeça e pescoço, né, da região aqui mais acima do corpo, parte superior dos ombros, tórax e diafragma. Enquanto que o plexo braquial vai inervar quase que totalmente os ombros, né, o que não conseguiu ser inervado pelo plexo cervical vai ser pelo plexo braquial, e também dos membros superiores. A outra intumescência, que está mais lá na parte lombosacral, né, do corpo, é chamada de intumescência lombosacral. E ela então vai formar o plexo lombar, ou seja, nervos, né, aglomerado ali de nervos, de fibras nervosas que vão estar na região lombar, que vai desde a L1 até a L5, e o plexo sacral, que vai da L4 a S4, né, até quase que o final aí da cauda equina. O plexo lombar vai inervar a parede anterolateral do abdômen, órgãos genitais externos e parte dos membros inferiores. Então, a intumescência lombosacral, ela está inervando parte mais inferior do nosso corpo, tá? Enquanto a cervical está na parte mais superior. O plexo sacral vai inervar as regiões glúteas, períneo e membros inferiores. O restante dos membros inferiores que não forem inervados pelo plexo lombar serão pelo plexo sacral. E nesse lugar, né, no plexo sacral, é que também tem aí a presença do maior nervo do corpo humano, que é o nervo isquiático, tá? Que aí faz parte aí do plexo sacral. Bom, lá no início da aula eu fiz uma pergunta, né, para vocês que ficou sem resposta, que foi
Exatamente essa, a respeito da substância cinzenta e substância branca, né, da medula. A gente viu que no cérebro a substância cinzenta está mais externa e a substância branca mais interna. E na medula, acontece o mesmo? Não. Na medula espinhal é o inverso. A substância cinzenta está mais internamente, enquanto a substância branca está mais externamente. E por que isso, então? Lembra que a substância branca tem mais ali fibras de axônios, as fibras de neurônios, né, os que vão inervar ali a parte periférica, né, o sistema nervoso periférico? Então, justamente pela presença dessas fibras de neurônios na parte mais externa, elas precisam compor os nervos espinais, que vão lá para a periferia do nosso corpo, que vão fazer, né, vão compor o sistema nervoso periférico. Só que o sistema nervoso periférico vai ficar para a próxima aula, onde a gente vai falar então dos nervos cranianos e dos nervos espinais. Aqui estão as referências dessa aula, para quem quiser consultar, da onde eu tirei as informações e as figuras, e até a próxima aula.